Boa noite, né, novamente para cada um de vocês. A gente vai dar início aqui a mais um aulão da comunidade das Alines. E hoje nós temos aqui, né, um convidado especial. Hoje a gente fez até um esquenta para a aula dele. Eu estava falando com o pessoal aqui, Aline, que ele está especial mesmo, viu? Porque é a primeira vez que a gente faz um esquenta de 2 semanas para essa Ah, aula aqui, né? Porque o assunto realmente é um assunto importante, né, Aline? sim, gente, boa noite. É um prazer, né, ter o Ciro aqui com a gente. Porque a gente tem visto, Ciro, a necessidade cada vez maior, né? E às vezes a gente acha que as pessoas têm informação e elas não têm. Então, por isso que a gente está dedicando um aulão aqui da comunidade. E quero te agradecer a presença de disponibilizar seu tempo de estar aqui com a gente. E parabéns para quem está aqui, né, buscando essa informação, porque eu não tenho a menor dúvida, né, que vocês vão estar né, criando consciência, principalmente, né, o aprender é com o dia a dia, né, investir no tempo ali na ferramenta, né, mas o criar consciência e ter uma ideia das possibilidades vai ser hoje, né? Então, parabéns para vocês que estão aqui. Ciro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Aline. Eu que agradeço, viu, tanto pela parceria quanto pelo convite. Para mim é um prazer, é uma satisfação estar podendo falar do MadePad aqui e falar para o grupo de vocês também é muito satisfatório. É, já posso compartilhar aqui? Eu não sei se eu estou. Tá, vou liberar aqui para você compartilhar. Vou tirar aqui eu e a Aline do PIN. E, Ciro, a aula é sua, tá? O espaço é seu. Sinta-se à vontade, como se diz, a casa é sua, né? Sinta-se como se estivesse a sua casa. Deixar. Vamos lá. Bom, pessoal, meu nome é Ciro. Eu sou engenheiro, moro em Kansas, nos Estados Unidos, desde 2015. E em 2017, eu criei o MadePad. Eu criei o MadePad, nem estava pensando em criar nada, em nada parecido assim. Eu trabalhava numa empresa aqui de logística. Aí uma pessoa no grupo do Facebook, que tinha uma limpeza, uma companhia de limpeza que eu conhecia, né? Botou no grupo daqui de Kansas perguntando para se alguém que mexia com software podia ajudar ela, que ela queria fazer um aplicativo para a empresa dela. Aí eu fui na casa dela, a gente conversou, ela deu todas as ideias e tal, o que que ela queria. Aí eu propus a ela, em vez de fazer um aplicativo para ela, eu fazia o aplicativo e cobrava para dela só uma mensalidade, em vez dela pagar, sei lá quantos mil dólares para desenvolver, ela pagava só uma mensalidade. Aí foi aí que eu comecei a desenvolver e já desde o princípio, já com todos os inputs dela, né, com todo o feedback dela e depois quando foi como eu tinha, né, o aplicativo para poder usar esse sistema de mensalidade, todo mundo que ia entrando também eu ia pegando feedback, ia pegando a experiência de cada um para montar e até hoje a gente trabalha sempre assim, né? Sempre a gente tem uma equipe de suporte que fica sempre atendendo vocês, sempre precisa e elas pegando também essas informações e eu também quando dá, para a gente continuar construindo ele. Então, vamos lá ao sistema em si. O MadePad é um sistema de gestão de companhia de limpeza. Ele até é usado por uma ou outra empresa que não é de limpeza, mas ele foi feito para a empresa de limpeza. Então, todas as opções, todos os campos, todas as ações dele são voltados, são pensados para uma empresa de house cleaning aqui dos Estados Unidos. Nós também estamos fora dos Estados Unidos, nós estamos no Canadá, Inglaterra, Portugal e Austrália. Tem empresa que usa o MadePad, mas a gente fez principalmente focado no mercado americano. Tem uma empresa no Brasil também que usa. Então, essa aqui é a tela inicial. Tudo que você pode fazer no sistema, você consegue acessar mais basicamente daqui. Então, você tem aqui a parte de clientes, onde você tem todo o cadastro de clientes, né? Todas as informações do cliente, telefone, e-mail, endereço, todas essas coisas. Você tem a parte de limpezas, que a gente está aqui como jobs.
que é a parte da agenda, né? Onde você cadastra todas as suas limpezas, recorrências dela e tal, tem todas as informações de lá também. Aqui em cima, em chat, é a parte de comunicação da empresa, né, com o cliente. Então, você pode enviar lembretes, pode enviar uma mensagem mesmo, o cliente também pode enviar uma mensagem, mas você envia lembretes, envia notificações, envia invoices, contratos, recibos, toda a comunicação é feita aqui também. A gente tem um módulo de review, é um módulo de review interno, e eu vou falar por que que ele é interno e por que que ele tem uma importância por ser interno. A gente tem um módulo financeiro, tá? Que é aqui em Payments, se você acessa ele, a gente vai abrir isso tudo, eu só estou dando uma geral. Cuida tudo de invoice, pagamento, despesa, payroll, né? Folha de pagamento dos funcionários, e tudo é por aqui. A gente tem um módulozinho de Analytics, que é bem legal também, dá alguns dados da sua empresa, lógico, de acordo com o que você coloca no sistema. Aqui embaixo você tem as atividades mais recentes no sistema, né? Então, se alguém começou uma casa, terminou, colocou uma anotação, algum invoice foi pago, tudo isso vai sendo incluído nesse activity aqui. E do lado direito, vocês têm uma visão do dia de hoje. Essa visão do dia de hoje é basicamente a mesma, como se fosse isso aqui fosse o celular da sua equipe. Elas vão ver basicamente essa mesma visão que vocês têm aqui, só dessa parte da direita, tá? Essa parte da esquerda, vocês que veem, e a equipe de vocês vê essa parte da direita aqui. Então, elas vão ver o dia de hoje, o time que elas estão e as casas que elas têm para fazer naquele dia. Então, no caso aqui, essa pessoa tem 2 casas para fazer. Ela vai começar clicando na primeira casa, pode ter uma foto da casa aqui, nome da pessoa, horário da limpeza. Aqui o endereço, ela já acessa com o GPS daqui, só clicar, já abre o aplicativo de GPS dela. Ela vê detalhes da casa. Aqui vocês vão ver aqui também que está com valor, mas o valor é só porque sou eu, né? Ou no caso vocês que estariam acessando, mas quando a sua equipe acessar, elas não veem valor. Elas podem ver informações adicionais que vocês colocaram aqui, também anotações que vocês adicionarem, tudo isso a gente vai ver como fazer. E aqui embaixo a gente tem as ações. Então, no caso aqui, elas podem iniciar uma casa, tal, fizeram a limpeza, finalizam. O sistema guarda a localização que elas fizeram essa ação e o horário. Então, você pode usar isso tanto para comparar com o horário que você tinha para casa, quanto para, se vocês pagam por hora, fazer o cálculo do pagamento já por aqui. Então, você tem toda essa informação já armazenada no sistema. Tá? Então, essa é a visão da sua equipe tem também. Então, vamos lá, como se vocês estivessem começando do zero. A primeira coisa que vocês vão fazer é cadastrar um cliente. Então, a gente vai aqui na parte de cliente. Aqui você tem a lista de clientes, né? Então, não tendo nenhum, isso aqui vai estar vazio, mas aqui do lado esquerdo você tem a lista de clientes. E aqui do lado direito a gente já tem alguns indicadores básicos relativos a clientes. Nesse mês, quantos clientes novos, quantos clientes totais, quantos recorrentes tem, e a comparação se está subindo ou se está descendo em relação ao último mês. E aqui embaixo é só como é a distribuição dos seus clientes. Por exemplo, vamos ver aqui, por dia da semana. Então, você tem 12 clientes aqui que está sem dia configurado, você tem 15 na segunda, 2 na terça, então você consegue ter, e com várias outras informações também, você consegue saber mais ou menos como é que está distribuído isso. Tá? Vamos lá. Como cadastrar um cliente novo? Então, cliquei em New Client, vocês têm informação padrão do cliente, tá? Então, quanto mais informação vocês colocarem no sistema, melhor para vocês aproveitarem isso também, tá? Quase nenhuma informação é necessária, é required, né? Então, você vê pela essa barrinha roxa aqui o que é necessário. Então, para o cliente, para cadastrar um cliente, você só precisa do nome dele, do primeiro nome. Todo o resto da informação não é necessária, mas por exemplo, se você não bota telefone, você não consegue mandar mensagem para ele. Se você não bota e-mail, você não pode mandar e-mail para ele. Então, tudo que você colocar aqui vai te ajudar a tirar proveito disso também, tá? Então, informação padrão. Aqui, vou clicar em New Address para a gente abrir essa abinha aqui de endereço. Então, você pode adicionar também foto no endereço. Aí, aqui de endereço, eu vou dar um pouco mais de detalhe, porque pode ter algum campo que não seja tão claro assim. Aí eu falo aqui como é que é. A gente tem a parte do endereço em si, né? Street, complementos, se é apartamento e tal, cidade, zip code. Aqui em cima a gente tem um campo chamado Address Type, que a gente permite que vocês configurem ele como vocês quiserem. Então, a primeira vez que vão abrir ele vai estar vazio, mas vocês podem adicionar.
é basicamente para vocês categorizarem os tipos de endereço que a gente chama, né? Mas é o tipo de casa, ou, sei lá, você faz escritório, se você faz uma escola, você pode categorizar isso de forma que isso te ajude lá para frente para você, primeiro, visualizar de uma certa forma, e também cobrar e também pagar o seu funcionário. Então, isso pode te ajudar a criar um padrão, né, na sua empresa também. Então, você tem três tipos de casa: a casa grande, a casa média, a casa pequena. Tá? Aí você vai ter a casa nova e falar, essa aqui, ela vai entrar na categoria de casa média. Então, você tem esse, essa possibilidade. Tá? Aqui embaixo, na parte de cobrança, é uma parte importante a gente falar. O que a gente está mais acostumado a fazer cobrança, né? Forma de cobrar o cliente é por um valor fixo. Então, vamos dizer, $200 aqui é a limpeza desse cliente, eu boto aqui $200. Eu tenho outras formas de cobrança no sistema. Por exemplo, essa aqui, preset hour. Se você não cobra por valor fixo, mas você quer cobrar por hora, tem gente que cobra por hora, tem gente que, dependendo do serviço, cobra por hora. Você pode, por exemplo, aqui botar que você cobra, sei lá, $70 a hora. Isso significa, como a gente está aqui, preset hour, preset, você está dizendo para o sistema que é para usar a hora que você já pré-definiu. Quando você cadastra a limpeza, você fala assim, essa limpeza é de meio-dia às 2. Então, você está pré-definindo as horas dessa limpeza. Por mais que ela não dure esse tempo todo, mas é o valor que você está estimando, né? O tanto de horas que você está estimando ali para aquela limpeza. Então, ele vai cobrar por essas 2 horas, né? Que eu falei, meio-dia às 2, então ele vai cobrar $70 vezes essas 2 horas. Outra possibilidade que você tem é worked hour, que é a hora trabalhada. Então, essa aqui vai levar em conta aquele start e finish que eu mostrei no começo lá. A hora que a sua cleaner der start até a hora que a sua cleaner der finish, ele vai fazer a conta desse período e vai fazer a cobrança por hora nesse caso. A gente tem também duas aqui que são parecidas com essa, só que ela tem essa palavrinha cleaner aqui. Significa que, além de cobrar por hora, você vai cobrar também pelo número de funcionários que estão na casa. Então, se você tem duas pessoas trabalhando na casa, você vai cobrar por 2 horas e por duas pessoas. Então, no caso, vai multiplicar por 4, né? É como se fosse o homem-hora, né? Então, você tem essa também, tanto para pré-definida quanto para trabalhada. E você tem, por último, aqui o monthly fix, que é para quem, é uma exceção, né? Para quem, por exemplo, fecha um contrato e bota um valor fixo no mês para cobrar o cliente, mas faz limpeza todo dia. Então, pode ter mês que tem uma limpeza mais, uma limpeza menos, mas o valor mensal é fixo. Você pode ter essa opção aqui também. Aqui embaixo você define qual time vai fazer aquela casa, caso tenha mais de um time, né? Então vocês botam aqui, você pode deixar no time e fazer manualmente, ou deixar aqui essa casa sempre que faz é o time 1, então já posso definir aqui. Por último, aqui no cliente você tem o Address Details, que são campos também que vocês criam, também que tem um monte de campo aqui, né? Quando vocês começam não tem isso tudo, mas são campos que vocês criam aí da necessidade de vocês. Por exemplo, aqui eu tenho animais aqui, ó. Por exemplo, eu posso botar que a pessoa tem um gato e um cachorro. Pronto, salvei isso aqui, vai estar no perfil dela e pode estar exibindo para a sua equipe que ela tem um gato e um cachorro, para saber. Então, isso aqui, esses campos são totalmente customizáveis por vocês. Tá? Não vou salvar aqui, vou voltar e abrir um que já está salvo para a gente mostrar quando vocês abrem um cliente. Então, esse aqui é um cliente que eu cadastrei, está aqui, nome, endereço, telefone e tal. E aqui tem as abas de tudo que a gente pode fazer para esse cliente. Primeira coisa, a gente viu lá na limpeza que a gente tem as anotações da limpeza. Tá? No MadePad a gente tem como se fosse 3 níveis de anotações. Tá? Você pode adicionar uma anotação na limpeza, você pode adicionar uma anotação no endereço, que seria aqui. Você vê que tem address. Esse cliente tem 3 endereços e cada endereço tem suas notes aqui. E você pode adicionar a anotação no cliente. Então, qual a diferença entre elas? O nome mesmo já vai dizer onde essa anotação está presa, tá? Então, se você coloca a anotação no cliente, significa que toda limpeza que você fizer para esse cliente vai ter essa anotação. Não importa qual endereço for, vai ter essas 5 anotações aqui. Se você adiciona a anotação no endereço, toda limpeza nesse endereço vai ter essa anotação. Então, essa limpeza vai ter 5 anotações, essa vai ter uma, essa vai ter uma. Tá? Se for num desses endereços aqui. E, por último, no job, né, na limpeza em si, a anotação vai ficar só naquele dia daquela limpeza. Então, se você adicionar
uma limpeza semanal, mas adiciona uma anotação no job de hoje, semana que vem ela não vai estar lá. Você quer que ela fique constante, que ela fique permanente lá, você adiciona no endereço ou no cliente, tá? Voltando aqui, a gente tem informações também que a gente preencheu lá, básicas. Aqui você tem informação até de cartão, porque, né, se você tiver uma plataforma de pagamento de cartão conectada, você pode fazer cobrança já direto no cartão aqui, né? O cliente pode fazer pagamento da invoice já com cartão. Então aparece aqui o cartão que o cliente deixou salvo para você, tá? É, endereço a gente viu aqui também, informação só básica do cliente. Próxima aba, a aba de limpezas, aba de jobs. Então aqui vai mostrar todas as limpezas programadas para esse cliente. Então essa primeira parte aqui, são as limpezas que são programadas. No caso dessa cliente tem não são 4 limpezas, são 4 séries de limpeza. Você vê que tem uma setinha aqui antes e depois. Significa que essa limpeza nesse endereço aqui, que é uma limpeza diária, se você for passando para frente aqui, você vê os próximos dias, é a mesma coisa passando para trás. E aqui você tem as últimas limpezas desse cliente também. E caso você queira ver mais que as 5 últimas, você pode clicar aqui em History e ver um histórico delas. A gente vai ver limpeza em detalhe daqui a pouquinho, só finalizar essas abas aqui. Aqui é a parte de chat, então você tem toda a comunicação com o cliente aqui, mensagens que vocês enviam, que o sistema envia, que o cliente envia, tudo acessível aqui. Tá? Você tem a aba de Estimates, então aqui que você vai montar, se você quer fazer uma cotação especial para o cliente e tal, você vem, clica no Estimate, ele vai te dar a opção de botar um título, também, como eu te falei, aquele, se tem o roxinho aqui é obrigatório, se não tem, não é, então o título nem é obrigatório, é mais para você, se você quiser diferenciar alguma coisa. O cliente está aqui, vou adicionar uma limpeza nessa Estimate, vou adicionar uma pura aqui, deixa eu ver, New Job. Você vai dar um título para essa limpeza, né, esse serviço que você está fazendo a cotação, pode botar uma descrição ou não, a frequência que você está criando ele, né, que você está fazendo a cotação. Aqui pode adicionar um endereço ou não. Job type, do mesma forma que a gente tem o address type que a gente mostrou ali no endereço, a gente tem a mesma coisa para limpeza, para tipo de limpeza, então a gente tem aqui job type, vários tipos que vocês podem configurar também, tá? Ele vai vir vazio, mas vocês podem configurar com os tipos diferentes de limpeza que vocês fazem na empresa de vocês, tá? Pode colocar a data da limpeza ou não. Aí aqui desconto, né, é obrigatório, mas ele já está com zero, então não precisa mudar se vocês não derem desconto, se quiserem, pode colocar. E aqui vocês vão adicionar os itens da cotação em si. Pode simplesmente ser o item mais básico, vamos dizer, cleaning. Aí vou dizer que eu cobro por square foot. Só tirar square foot. Eu cobro 35 cents por square foot, uma casa de 1.000 square foot. Pronto. Salvei aqui, já tenho a minha estimate já pronta até para enviar se eu quiser. Tá? Venho aqui, salvo, sempre estimate, invoice, contrato, tudo vai ter o mesmo comportamento aqui nessa parte de baixo. Se eu salvo aqui, opa, ele faltou o título. Vem aqui, regular cleaning. Pronto, eu salvei aqui, ele me libera esses botões, que posso copiar o link para enviar para o cliente, posso abrir aqui, então eu abro a Estimate já direto aqui numa outra aba. Como é que eu fecho essa aba aqui? Posso vir aqui enviar Estimate para o cliente, eu posso deletar. Então aqui eu envio, eu já escolho por onde eu quero enviar, se é o telefone 1 dele, telefone 2, por e-mail, escolho como eu quero enviar. O cliente enviou, aprovou, você já recebe um e-mail e aparece aqui que esse e-mail foi aprovado. Tá? Próxima coisa que a gente tem é contrato. Ele tem a dinâmica bem parecida com a do Estimate, tá? Mas ele é mais focado na parte de documentação e tal, se vocês têm política de cancelamento e tal, políticas que eles queiram adicionar para o cliente assinar. E ele tem também a parte de adicionar pagamento, o cartão on file. Tá? Então, aqui, primeira coisa, eu posso adicionar endereço que eu quero nesse contrato, se eu quero colocar todos, se eu quero colocar um endereço só, porque pode ser que vocês queiram fazer um agreement só para um endereço, né, com uma empresa com vários endereços e tal. Aqui vocês adicionam os tipos de documentos que vocês querem adicionar, né, os termos e tal. E
mesma coisa, salva aqui, bota para visualizar, isso aqui é o que o cliente vai visualizar, ele tem que concordar com tudo, assinar, e ele pode aceitar aqui. Vamos lá, mesma coisa aqui, você pode enviar o contrato aqui para o cliente, pode fazer download para habilitar ele. Última aba de clientes é a aba de automations, tá? Ela ainda não faz sentido para vocês, mas vai fazer sentido já já. A única coisa que eu preciso falar aqui é que automações são qualquer tarefa que o sistema vai rodar de forma automática, tá? De forma automática pode ser uma hora programada ou pode ser baseado em alguma ação que vocês fazem. Por exemplo, iniciar a casa, você fala, quando iniciar a casa, faz isso, envia uma mensagem, faz alguma coisa. Então, aqui vocês só gerenciam para esse cliente especificamente quais as automações dessas, quais tarefas estão ativas ou não, tá? Então, com isso a gente finaliza cliente. Próxima coisa que a gente tem aqui é a limpeza, então eu vou new job para um cliente aqui, então a gente tem o cliente já selecionado, o endereço não está selecionado porque ele tem três, eu seleciono um, e coisa bem básica do endereço aqui. Muita coisa já está preenchida, né? Ele é a frequência diária por causa desse endereço aqui, mas vocês podem mudar mesmo assim, então você escolhe a frequência que fizer sentido para essa limpeza. Horário de início, vou botar aqui, meio-dia, às 2h30. Job type, aquilo que a gente falou lá, né? Então vocês podem definir aqui, esse aqui é um move out. Não é diário, não faz sentido move out, né? Vamos regular clean. Então, pronto, já programei aqui, boto forma de cobrança. Esse aqui vai ser fixo, 250. Pronto. Já salvo aqui, já está minha limpeza agendada, inclusive toda a recorrência dela, no caso dessa aqui diária. Então, quando a gente salva, deixa eu clicar numa aqui só para não ficar acumulando muito. Quando você salva, você vem para essa tela aqui. Então, essa tela aqui está dizendo as informações da limpeza, time que está fazendo, cada funcionário que está, horário e tal, as anotações dela. Aqui, o valor. No valor, esse é o valor da limpeza básica, né? Então, vocês podem, sempre que precisar, adicionar um item extra aqui. Então, vou dizer aqui, sei lá, fridge. Vou botar aqui $30 para limpar a geladeira. Então, ele adiciona como item extra aqui. E aqui embaixo a gente tem a parte de cobrança. Então, aqui vocês já podem, só com um clique aqui, gerar invoice. Então, já gerei a invoice, ele já buscou lá a limpeza, já buscou o extra que a gente criou, já criou uma invoice. No caso aqui, esse aqui está com sales tax. Então, já colocou o valor total, já posso chegar aqui da mesma forma, enviar a invoice para o cliente, ele já vai receber essa invoice para pagar, tá? Um caso aqui na invoice, como a gente já está falando dela, vamos falar aqui. Você tem essa opção também de pedir depósito. Então, você, se for uma invoice, vamos dizer que seja uma invoice bem cara aqui, 1.302. Mas você, como é uma limpeza, a primeira vez que você está fazendo para o cliente e tal, você quer pedir um depósito, você pode vir aqui e falar, eu quero, sei lá, $500 de depósito. Então, você, quando envia essa invoice a primeira vez para o cliente, você não vai enviar depois de ter feito a limpeza, você vai enviar antes, vai ter a opção dele pagar só o depósito. Então, vamos abrir aqui para vocês verem como seria isso. Então, isso é como o cliente vai ver, tá vendo? Tem o valor total, deposit required, $500. Aí tem as formas de pagamento aqui que ele tem. Vai pagar com cartão, tal, pode pagar com Apple Pay, Google Pay e tal, tudo, lógico, se vocês tiverem isso integrado no MagePad, ok? Aí, deixa eu fechar essa aba, voltar para lá. Vamos considerar que o cliente pagou essa invoice, tá? Então, eu venho aqui, no caso, se ele pagou com dinheiro, eu tenho que dar baixa. Se ele pagou por cartão, é feito automaticamente, mas vou dar baixa nesse aqui para vocês verem. Então, dei baixa aqui nos $500, tá? Quando você abrir e enviar a invoice de novo para o cliente, já vai estar com o depósito pago e o valor restante aqui para ele pagar. E aí agora também já tem a opção de tip para ele adicionar no sistema. E inclusive ele pode salvar tip se ele quiser que repita sempre esse mesmo tip nas limpezas futuras. Ok. Aí a mesma coisa, quando ele pagou isso aí, quando ele pagou aqui, você pode também dar baixa no pagamento. E pronto, a invoice está paga. Quando ela está paga, você já pode enviar recibo também para ela. Então,
Criamos a limpeza, uma recorrência e tal. Agora, para onde é que eu vejo essas limpezas, né? Então, daqui da tela inicial, vocês podem ou clicar aqui em Jobs, ou clicar na agenda, no calendário aqui em cima, vocês vão para a sua agenda mensal. Então, aqui é a agenda da sua empresa, né? Toda a sua schedule está aqui. O que que você vê quando você olha esses coloridinhos aqui? Minha empresa, que eu tenho configurado aqui, tem 3 times. Então, por isso vocês estão vendo 3 cores diferentes aqui. Time 1, time 2, time 3. Tem também alguns que estão em cinza, que são os que não estão com time atribuído. E a gente vai mostrar como atribui. Essa visão aqui é a visão padrão da agenda. Então, você tem todo mundo que está com checkzinho, significa que a limpeza foi finalizada. E todo mundo aqui que você vai ver que está com ou um horário ou então um reloginho, significa que a limpeza não está programada, não foi feita. Você tá vendo que a gente deu em start finish naquela primeira e já está aqui. Outras visões que a gente tem estão todas aqui em cima. Então você pode visualizar a limpeza só de um time 3, time 2 e tal, ou de todos. E aqui você tem também algumas opções que vocês podem customizar. Por exemplo, eu quero ver por frequência. Ele muda a visão. Então ele mostra aqui cada frequência de cada limpeza. Se vocês quiserem, sei lá, ter uma distribuição melhor e tal de frequências, podem ver aqui. Podem ver por tipo de limpeza, né, por job type. Então ele vai te dar aqui a abreviatura dela e a cor que você definiu. Pode ver uma importante pagamento. Então só na sua agenda direta você já vê quem pagou, quem não pagou, quem precisa da baixa e tal. E pode voltar para o normal. O que que você pode fazer mais aqui? Buscar por algum cliente. Então, aqui, por exemplo, eu vou botar Denis. Você vai digitando, ele vai filtrando. Então, mostrou para mim só as limpezas que tem do Denis. Ok? Quando vocês clicam numa limpeza, ele abre aquela tela que é bem parecida com aquela tela de detalhes da limpeza, tá? Aqui do lado. Então, você tem as informações da limpeza e tal. Pode pedir já o review aqui, no caso que essa limpeza é uma limpeza que já foi finalizada, você pode pedir review aqui. Pode consertar horário se tiver errado, né? Horário de início e de fim. E questões de invoice e tal, também tudo você pode fazer do mesmo jeito que fez na outra, fazer aqui. Ok? O que que falta nessa tela aqui? Ah, tem alguns clientes que estão cinza, como é que eu corrijo ele? Vamos lá no dia de amanhã, aqui, dia 11. Tá? Eu tenho um cliente que está sem time. Eu preciso colocar ele num time. Como é que eu faço? Não coloquei ele como padrão, então preciso fazer manualmente. Posso ir no cadastro do cliente e colocar por padrão, mas esse aqui eu faço manualmente. Então, eu venho aqui, ó, onde está Click to Manage, eu clico nele e ele muda para essa tela, que é a tela do dia, que eu gerencio o meu dia, tá? Então, aqui eu tenho time 1, time 2, time 3, tenho no time aqui, e em cada time eu tenho também, além das limpezas, os funcionários de cada time aqui representados. Então, a primeira coisa que eu quero é definir quem vai fazer essa casa aqui. Então, vai ser o time 1, só arrastei para cá, pronto, o time 1 já está fazendo essa casa. Aí vou fazer uma coisa aqui. Tem muita gente nesse meu time. Vou diminuir a quantidade de pessoas aqui. Peraí, deixa eu arrastar para lá. Você, tirar você também. Tirar você. Deixar só as fotinhas aqui. Pronto. Então, essa pessoa vai fazer essas 2 casas, essa vai fazer as duas, e esse aqui vai fazer essas duas. Mas, vou passar essa aqui para depois. Pronto. Mas essa casa aqui é uma casa que é muito grande. E essa pessoa não consegue fazer sozinha, ela precisa de ajuda. E é uma casa que é de tarde. Então, como é de tarde, essa aqui limpa as duas cedo, ela vai ajudar ele nessa última casa aqui. Então, eu posso pegar ela e arrastar ela só para essa casa, que ela vai estar tanto na agenda dela, dessa casa para ela fazer, quanto na hora que você for fazer, por exemplo, o cálculo de pagamento do salário dela, vai entrar essa casa também como ela tendo feito, tá? Então, voltando para minha agenda lá, no dia 11, já está tudo configurado certinho, não tem mais ninguém de cinza. Ok? Então, fizemos o principal, que é cadastro de funcionário e cadastro de limpeza. Com isso, já temos uma schedule funcionando. Tá? A sua equipe já pode ir fazendo as casas e tudo. Vamos para os próximos módulos aqui. Vamos falar de review rapidinho. Review, a tela de review é bem simples, tá? Ele só vai listar para vocês os últimos reviews e tal, as últimas limpezas e as que tem review. Então, aqui você pode clicar e pedir review e tal, ou então abrir um review para ver como é que a pessoa colocou.
Mas vamos mais falar do porquê que a gente tem esse modo de review e por que é um review interno e qual a importância dele. Primeiro, Google, Facebook, eles não permitem que você simplesmente coloque review neles, né? Você tem que ser uma pessoa para fazer, então eles têm uma validação daquela pessoa, é uma pessoa real para fazer, para informação que está lá ser uma informação real, né, que as pessoas possam confiar. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, o que que a gente fez com o nosso review? Você pode usar ele como um pré-Google Review, pré-Facebook Review. Por quê? Vamos dizer que você está fazendo, sua equipe está fazendo a limpeza e alguma coisa deu errado na limpeza. Acontece, né? Então, esse cliente pode ser que venha fazer um review ruim de vocês. Mas vocês podem se antecipar a isso, enviar um pedido de review para ele. Por quê? Você já vai mostrar para o cliente que você está, né, querendo saber o que aconteceu. Ele já coloca para fora ali, botando 0 estrelas, o que for e tal, te dá a possibilidade de consertar aquilo e a chance dele fazer um review externo ruim também, lógico, principalmente se vocês conseguirem contornar aquilo, é menor. Em compensação, se ele der um review de 5 estrelas, você pode muito bem chegar e falar: ah, você se incomoda de fazer um review no nosso Google? E, inclusive, isso pode ser feito automaticamente no sistema. Você pode programar uma mensagem para sempre que o cliente der 5 estrelas, é, enviar o link do Google com uma mensagenzinha pedindo para ele fazer um review lá. Você pode programar isso. Então, é mais uma ferramenta, né, que pode te ajudar nesse aspecto. Ok? Vamos para pagamento já já. Vamos para pagamento mesmo, depois a gente fala de analítico, porque ela inclui pagamento. A gente vem clicando aqui, a gente vai no módulo financeiro, que é outro módulo aqui do sistema. Então, nele a gente tem as suas transações do mês corrente. Vocês têm limpezas, aí mostra a quantidade de limpezas não pagas, invoice mostra a quantidade não paga, payroll, folha de pagamento, né, no caso, as despesas, e aqui um relatóriozinho de tip. A gente vai abrir eles todos, rapidinho. Aqui a gente tem um gráfico do seu entradas e saídas no caso aqui semanal, mas você pode mudar para mensal e tal. Então você tem tudo que entrou e tudo que saiu aqui. E aqui embaixo você tem o balance, né? Quanto que cada cliente está devendo vocês. Vamos para a primeira tela aqui, que é a tela de transaction. Essa é a mais completa. Então, ela vai ter todas as transações que tiveram relativa a dinheiro, né, na sua empresa aqui. Então, tudo por dia ele vai ter, se é invoice, se é uma limpeza, se é um payroll, eu não devo ter payroll aqui, tem uma despesa, tem uma despesa aqui. Tem aqui, ó, payroll aqui. Então, ele vai te descrever o que que é, vai falar de qual casa que é e qual funcionário, o status, se está pago, se está em aberto, a data do pagamento, o valor, e aqui no final o valor diário, e no final de tudo o valor total desse período. Isso aqui tudo você tá vendo, tô vendo agora para esse mês, mas eu posso vir aqui e mudar, ver essa semana, mês passado, ano passado. Então, tudo isso aqui você pode também customizar. E embaixo você tem filtros que você pode aplicar aqui. Então, quero ver coisas só por forma de pagamento. Quero ver por cliente, só para um cliente específico, para um time específico, para um funcionário. Tudo isso você pode filtrar. Aqui você pode filtrar, eu quero ver só payroll. Então bota aqui só payroll, ele vai listar para mim só payroll. Quero ver só o que está pago. Desmarco os dois aqui, deixo só o pago, vai me mostrar só o que está pago. Aqui é mais uma forma de exibição, tá? Você quer que exiba ou de organização das transactions. Você quer que elas fiquem organizadas por data de pagamento, ou perdão, data de due date, né, a data de vencimento ou data da limpeza, no caso de uma limpeza, ou data de pagamento. Por que que isso é importante por que que existe um ou outro? Você, por exemplo, faz uma contabilidade por semana. Você fez a limpeza nessa semana, mas o cliente só pagou na semana que vem. Então, se você fizer pela due date, job date, você vai ver a limpeza na semana atual. Mas você olhou na sua conta do banco, na semana que vem, só você olhou assim e viu que tem um depósito lá e você não sabe de onde é. Então você pode vir aqui por data do pagamento, se a data do pagamento estiver certa no sistema, vai estar lá que essa limpeza que foi feita nessa semana
vai estar com esse campo aqui, Payment Date, trazido para essa data aqui. Então, você vai conseguir ver dessa forma. Outro caso também é em relação, por exemplo, a tax, né? Se uma limpeza é feita num ano, mas é paga só no ano seguinte, né? Você tem que fazer o tax do quanto você recebeu, né? Não adianta fazer de que você, o serviço que você fez se você não recebeu. E aqui, por último, se você precisa itemizar, se você quer que ele itemize para você payroll e invoice. Por quê? Payroll é um pagamento só, né? Por mais que a pessoa tenha feito 10 casas, você faz um pagamento. Então, aqui ela vai estar lançada como um pagamento. Se você clicar em Yes, ele vai separar esse um pagamento em cada item e vai te mostrar aqui para vocês o item. É a mesma coisa do invoice. O invoice pode ser uma limpeza só, como pode ser várias, 10 limpezas. Então, ele vai colocar os itens de cada um aqui. Tá? Clicando em Update, ele vai atualizar essa tela. E com a tela que tiver aqui, vocês têm a opção de baixar ela em PDF ou em Excel desse relatório que vocês gerarem aqui. Ok? Próxima é a tela de Jobs. Ela é simplesmente uma forma de você ver para um período todos os jobs que foram feitos e para a questão de cobrança, né? A questão de gerar invoice. Então, você pode vir aqui, só clicando aqui já gera invoice, pode dar baixa no pagamento. A mesma coisa que vocês fazem na limpeza, e sim, vocês podem fazer aqui. E outra coisa que vocês podem fazer aqui também vou pegar um cliente só para mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho essas 3 limpezas aqui que foram feitas. Eu seleciono as 3 aqui e venho aqui e falo Create Invoice. Ele já cria uma invoice com as 3 juntas. Já posso enviar para o cliente e tal. Outra coisa que eu posso também fazer é já dar baixa em todas de uma vez. Então, venho aqui, dou baixa nelas. Posso baixar recibo de várias de uma vez. Então, isso aqui eu posso fazer também nessa tela. A mesma coisa na tela de invoices. Só que a única questão é que aqui é só para invoices, tá? Então, é uma tela que é específica para invoices, não relacionado à limpeza necessariamente. Mas é a mesma coisa. Vou deixar payroll por último. A gente tem despesas, que é só para vocês lançarem as despesas. Então, vocês selecionam a categoria, que vocês customizam. Tá? Então, por exemplo, subscription. Eu pago mensal, o MadePad. Aí eu volto aqui, $50, pronto. Todo dia 10, pronto. Ele vai lançar todo dia 10 essa despesa aqui para mim. Tá? Esse de tips aqui é um relatório tipo aquele de transaction, mas só que ele é só de tips, então vocês conseguem ver só os tips que foram lançados, né? Que vocês quiserem conferir tip que foi pago e tal, então vocês podem ver aqui. E agora vamos para payroll. Payroll é folha de pagamento dos seus funcionários. Então, vou buscar um aqui. Deixa eu ver se tem algum dessa semana que passou. Tem. Vou abrir um aqui para vocês verem. Então, desse aqui. Você tem, abrir o payroll dela, você tem cada item aqui, no caso, ela ganha um bônus por ser motorista e tem o valor da casa. Dono motorista, então cada valor aqui é um valor diferente. Mas eu não precisei preencher todos os valores para essa funcionária. O sistema calculou para mim. Lógico que eu preciso fornecer para ele inicialmente, mas ele calcula para mim. E vamos ver como é que ele calcula. Aqui em cima você tem Define Payments. Você vai para a tela onde você customiza isso. Então, em cima aqui, quantos por cento você repassa para a sua equipe do TIP, quantos por cento você repassa do job extra, né? No caso, aquele free que a gente colocou lá e tal. Quanto que é o bônus de driver, se você tiver, né? Então, se não, bota zero. Pode ser por job, por dia. E aqui embaixo, é onde vocês customizam efetivamente como é feito o pagamento. Então, mais padrão está aqui, vamos lá, por job. Então, o que eu estou dizendo para o sistema com isso aqui? Significa, tá vendo que aqui não é nem o nome de um funcionário, é o nome da empresa. Significa que esse aqui é o padrão da minha empresa. Então, ele está dizendo, o padrão da minha empresa é pagar $40 por job. Todo mundo que está com company default significa que eles estão usando o padrão da empresa. Então, todo mundo que está aqui, menos essa aqui, vai receber $40 por limpeza. Essa aqui vai receber diário 140. Quais outras formas eu tenho de pagar? Tenho por limpeza, que é simples para todo mundo. Vou pular isso aqui e falar por último. Tenho percentual, eu posso pagar por porcentagem, né? Então, boto aqui 40% da limpeza, eu pago para ela. Eu tenho 2 tipos de percentagem aqui, porque essa primeira é fixa, então ele é 40% pago. Se tiver 2 pessoas, cada uma das 2 pessoas vão ganhar 40%.
por isso que eu tenho essa aqui, split, que ela é o percentual, só que ele é dividido pelo número de pessoas que fizerem a casa. Então, se eu tenho duas pessoas fazendo, boto 40%, cada uma vai ganhar 20. Se tem três, cada uma vai ganhar 40 dividido por 3. Ok? Aqui eu tenho por hora também, então mesma coisa, preset hour, posso pagar meu funcionário por hora trabalhada. E aqui eu tenho split preset hour, que é também como se fosse aquele do percentual. Eu posso falar assim, essa aqui é uma limpeza de 4 horas, porque é uma limpeza de 4 horas se um funcionário fizer. Se for dois funcionários, vai ser uma limpeza de 2 horas. Eles vão dividir aquela hora entre os dois. Então você pode definir também assim. Pode botar diária. Diária é simplesmente trabalhou, né, teve uma casa, paga diária, não teve a casa, não paga, nenhuma casa não paga diária. E aqui, pagamentos fixos, que não dependem de limpeza, tá? Eles são semanal, mensal e duas vezes por mês. Tá? Eles não dependem, é mais para quem trabalha no escritório e tal, e quiser colocar dessa forma, pode colocar. Tá? Fiz isso, eu venho aqui em Calculate Payroll, seleciono data de início, data de fim aqui, posso selecionar qual funcionário que eu quero calcular, ou então deixo em branco para calcular todo mundo, mando calcular, ele vai me calcular isso aqui. Então aqui ele viu cada um aqui. A última que eu deixei de falar, vamos voltar aqui. Última forma de pagamento é essa aqui, Address Job Type. Como a gente falou que a gente tem Address Type, Job Type, que a gente pode configurar, quando a gente define que vai pagar por Address Job Type, o sistema gera essa tabela para vocês. Então aqui está todos os Address Types que vocês têm, e aqui está todos os Job Types que você tem. Aí você só precisa preencher essa tabela aqui. Por exemplo, se eu tenho um apartamento e eu vou fazer uma deep cleaning, esse é o valor que eu vou pagar. Eu coloco aqui, $50. Se é um apartamento regular cleaning, $30. Ah, large house, uma casa grande, regular cleaning, 45. Então, vocês vão preenchendo aqui. Se vocês usarem essa forma de pagamento, o que o sistema vai fazer? Ele vai ver qual foi a limpeza, vai ver qual foi a casa e vai procurar nessa tabela e preencher o pagamento. Então, por isso que essa funcionária aqui, ou na verdade todos eles são, mas eles têm um pagamento diferenciado para cada casa aqui e foi calculado automaticamente pelo sistema. Ok? Vamos voltar para a tela inicial aqui. Por último aqui dessa tela, vamos falar de Analytics. Analytics são os indicadores dessa empresa. Então, a gente tem aquele primeiro aqui de clientes, que a gente viu já, mais ou menos, né? Novos clientes, totais, recorrentes. Aqui também tem de satisfação, então, com base em reviews, como é que está a sua média de seus reviews do sistema. A gente tem os indicadores de limpeza, quantas limpezas você teve nesse mês, né? Eu estou aqui no mês. Quantos cancelamentos, quantas limpezas finalizadas no tempo programado. Perdão. Aqui, tempo médio de finalização de cada limpeza e quantas limpezas foram finalizadas no tempo programado, em percentual. E aí embaixo aqui a gente tem os indicadores financeiros. Faturamento, faturamento dividido por número de limpeza, né? Para você ter a média do faturamento por limpeza. O seu lucro, a margem de lucro, aqui quanto tip que teve nesse mês. Despesas, despesas fixas por limpeza e despesas variáveis por limpeza, tudo aqui. E aqui embaixo você tem como se fosse, essa é uma coisa mais, não é um valor muito preciso, que ele pega a média dos últimos 30 dias, então não é um valor do mês certinho, mas é mais para você ter uma ideia assim, por exemplo, eu com 137 limpezas por mês, num ticket médio, né, que é o meu revenue por job, né, quanto eu cobro por média para as minhas limpezas. Um custo variável de $20 por limpeza, o custo fixo de 1.500 e tal, que dá um custo médio total de 32, eu tenho esse lucro aqui. Então, eu posso fazer o que acontece se, ao invés de 137, eu for para 157 limpezas? Meu lucro vai passar isso. Mas aí, meu ticket vai para, ao invés de 137, eu cair para 120, mas meu ticket for para 155. O que acontece? Então, sei que vocês podem brincar com os números para ter uma ideia de, será que se aumentar 10% do minha cobrança, o que vai impactar isso no meu lucro final, tal. Então, vocês podem ir brincando com isso também, usando esses indicadores aqui, ok?
Então, aqui a gente falou do sistema todo, falta só falar da parte de configuração do sistema. Tá? Então, a gente vem aqui nesse menu, a gente tem preferências que vão para a tela onde a gente configura as preferências do sistema. Aqui a gente tem, de cara, o My Account, que é onde vocês configuram as coisas relativas à conta de vocês, login, senha e tal. Embaixo, coisas relativas à empresa, então você clica aqui em editar, você coloca logo, tal, troca o fuso, essas coisas. Aqui em cima na direita, você faz o cadastro de funcionários. Então, você tem aqui perfil, nome, e-mail, telefone, login, senha, o time padrão também. Você pode atribuir um time padrão para o funcionário. E pronto, salvou, já está já na sua empresa. Já tem acesso e tal, com o login e senha que você colocou. Aqui a gente tem Job Review Topics, que é os tópicos do review, né? Então você pode customizar, né, qual tópico você quer que o cliente avalie, ou você não bota tópico nenhum e ele só dá número de estrelas lá, geral. Pode ser também. Terms and Conditions são os documentos que você adiciona no contrato. Então você tem aqui a lista dos documentos, você pode adicionar um novo, ou escrevendo aqui, ou fazendo o upload do PDF. Aqui do lado direito você tem também uma parte de reports, que é um relatório total de cliente, né, com todos os dados do seu cliente, com todos os dados de limpezas passadas e limpezas futuras, vocês podem baixar quando quiser aqui. Ok? Agora vamos para essa parte da esquerda aqui. Primeira parte, automações. Ela é muito importante no sistema, vamos falar dela aqui em detalhe. Então, automação, como a gente falou, são todas as tarefas que são executadas automaticamente pelo sistema. Por exemplo, acho que a mais usada é essa aqui, lembrete da limpeza. Então, eu quero mandar um lembrete um dia antes. Vou criar uma aqui com vocês. Então, cliquei em New Automation, ele vai criar aqui, tá? Uma automação em branco. Primeira opção é status. Então, é como que a automação está rodando, né? Se ela está desabilitada, não está rodando de jeito nenhum. Se ela está not running by default, significa que ela não está rodando, mas eu posso ativar ela para um cliente ou outro. Você lembra que a gente foi lá na tela do cliente, tem uma aba Automation, a gente pode ativar uma automação ou outra para aquele cliente que ela não vai afetar os outros, se tiver not running by default. Se eu tiver running by default, é exatamente o oposto. Ela vai estar rodando para todo mundo. Padrão, comportamento padrão dela é rodar. Mas eu posso, em algum cliente, desativar, que ela vai parar de rodar. E tem running for all, que é rodando para todo mundo e eu não consigo desativar. Título, descrição, é também básico, né? Só você colocar um título aqui para você poder distinguir. E é aqui que vocês configuram a automação em si. Vamos lá. Categoria é onde a automação vai rodar, né? O que ela vai estar olhando para ela ser executada. Então, eu quero fazer um lembrete antes da limpeza, então é job, é limpeza. Trigger é gatilho. Qual vai ser o gatilho, né? O que vai disparar essa minha automação? Eu tenho vários gatilhos aqui. O que é? On our way é quando a nossa equipe clica que está a caminho da casa. Quando é more time, quando ela fala que vou precisar de mais tempo. Started, finish, quando inicia ou finaliza a casa. Review, quando seu cliente faz um review. Created, quando uma limpeza é criada. Change, quando data ou horário da limpeza é alterado. Cancelled, quando a limpeza é cancelada. Paid, quando a limpeza é paga. Tá? Mas não quero nenhum desses. Eu tenho aqui também time before e time after. Eu quero enviar um lembrete, então o lembrete tem que ser antes da limpeza. É time before. Qual é o meu... Quanto tempo antes que eu quero mandar? Eu quero mandar em dias e quero mandar um dia antes. Que horas? 10 horas da manhã. Condições, não quero colocar condição nenhuma, daqui a pouco a gente vai falar de condição. E ação, send message. Pronto. Não, faltou aqui. Para onde que eu vou mandar? Telefone 1, vou mandar para os dois, 1 e 2. Aí eu venho aqui e escrevo minha mensagem. Vou escrever em português. Oi, João. Só lembrando, a sua limpeza, dia 3/11, amanhã. Aí eu boto aqui minha empresa, Shine. Pronto.
que eu fiz aqui? Eu só criei uma mensagem direta, tá? Botei o nome, qualquer nome, botei qualquer data, mas essa aqui vai me mandar essa mensagem exatamente. Então, para mandar uma mensagem que o sistema consiga identificar qual cliente, tudo, você vai fazer assim. Ou vir aqui em Add Field, ou então abrindo uma chave aqui, ele vai te dar um menu aqui, você bota Client Name. Pronto. Ele vai substituir esse Client Name pelo nome do seu cliente. Aqui, Job Date. Pronto. Aqui ele já vai enviar o lembrete com o nome do cliente, a data aqui, vai substituir e vai enviar um dia antes. Ah, eu quero botar também, além do Job Date, eu vou botar Job Time. Quero botar o horário da limpeza também. Pronto. Vai enviar assim, posso salvar a minha automação aqui, que ele vai programar já para enviar todo dia anterior à limpeza, 10 horas da manhã. Ok? Agora, para falar de condições, além dessa automação, vamos considerar que eu salvei ela, mas eu tenho uns clientes que são mensais. Então, eu enviar um dia antes para o cliente mensal é muito ruim, porque ele demora tanto a limpeza dele que ele esquece. Então, eu preciso enviar um dia, uma semana antes, ou 5 dias antes, sei lá, uma semana antes, para esses clientes. Não para todo mundo, é só para esses clientes. Então, o que que eu venho aqui? Tudo igualzinho, só que aqui eu boto 7 dias antes. É, mesma coisa aqui. A única coisa é que eu só quero enviar para meus clientes são mensais. Então, eu venho aqui, adiciono uma condição. Eu venho, tem um monte de condição aqui também, mas a minha condição que eu quero é frequency. Eu quero para os clientes que são, botar maior ou igual, mensal ou mais do que mensal. Então, botar aqui every 4 weeks. Pronto. Significa que ele vai rodar essa automação, vai olhar ali, essa limpeza é uma limpeza de cada 4 semanas, então eu posso enviar. Se for uma limpeza de 3 semanas, não vou enviar, vai pular essa automação e não vai enviar. Ok? Então, salvei aqui e posso criar essa automação. Outras automações que a gente pode ter: lembrete de pagamento de invoice, lembrete de pagamento de limpeza, aviso que a limpeza terminou, aviso que a limpeza começou. Tudo isso vocês podem brincar e não tem limite de quantas automações vocês podem criar aqui. E podem criar automações mais específicas, mais abrangentes e tal também. Inclusive, uma automação que rode para um cliente só, vocês podem ter aqui também. Ok? Além de automações, a gente tem uma parte aqui de mensagens, que ele é bem parecido com automações, mas isso aqui são as mensagens que são enviadas manualmente. Por exemplo, quando a gente abre o invoice, clica lá, Send Invoice, ele não vai usar automação, ele está usando um envio manual. Então, ele vai enviar com essa mensagem aqui. Você pode customizar ela também. Então, todas essas são as mensagens que vocês podem customizar. Preferência de endereço. Aqui é onde vocês configuram os address types e configuram aqueles campos que a gente falou, extras do endereço lá. Integrations. Aqui vocês têm todas as integrações que o MagePad tem. Então, aqui são integrações de pagamento. A gente conecta ao Square e agora também ao GoDaddy. O GoDaddy ainda não está liberado, vai liberar nessa semana ou na próxima. Já estamos liberando para algumas pessoas já. Tá? Então, aqui no caso, estou conectado ao GoDaddy e aqui também a gente tem integrações de mensagem. Então, todas as mensagens que são enviadas pelo MagePad, por padrão, são enviadas do número do MagePad. Ele tem um número 0800 que envia essas mensagens para os clientes. É um número sem área, né, sem código de área, para não ficar preso em nenhuma área. Vocês podem usar, já está incluído no plano. Só que, caso vocês queiram usar o número de vocês precisam ter uma dessas plataformas conectadas ao MagePad que ele passa a enviar as mensagens por esse número. Então, no meu caso aqui, eu tenho o TalkPad conectado e ele está enviando as mensagens por esse número aqui. Então, é um número que é meu. Toda mensagem que eu enviar, eu vou enviar desse número aqui. Né? Você pode conectar o Dialpad, o RingCentral, o OpenFone também da mesma forma. O TalkPad, inclusive, é uma plataforma que é nossa também, a gente que desenvolveu. Aqui a gente tem preferência de invoice, que vai customizar a invoice, botar se você quer botar tax, não quer botar tax, se você quer ativar tips ou não. Aqui você customiza também as formas de pagamento que você aceita, né? Você ativa ou desativa. Configura, por exemplo, no Venmo, você bota o arroba aqui para ele já gerar o link para o seu cliente. No caso de cartão, você pode botar a taxa de conveniência aqui, se vocês quiserem botar, tá? Aqui agora, perfis. É como você configura os níveis de acesso de cada
não de cada funcionário, né, mas de cada nível de acesso mesmo. Então, por exemplo, eu tenho aqui cleaner. Então, esse aqui vai ser meu perfil de cleaner. Toda cleaner que for entrar no meu sistema, eu vou cadastrar ela e vou cadastrar com esse perfil. E isso aqui é tudo que ela tem acesso, tá vendo? Tá tudo não tem acesso a nada, só tem acesso para start e finish nas limpezas. E aqui é a visibilidade que ela tem da agenda dela lá, né? Dos dias que ela pode ver. Então, no caso aqui, eu posso ver a semana atual, mais semana que vem. Posso botar só o dia de hoje, só o dia de hoje e amanhã. Então, tudo isso vocês podem customizar também aqui. Por último, a gente tem uns campinhos aqui que só simples configuração. Esse aqui, você está dizendo perdão, para o sistema, se o sistema deve, ao final do dia, finalizar as limpezas não finalizadas ou não. Então, é mais se vocês controlam isso ou não. Se vocês não querem controlar, deixa o sistema finalizar. Se vocês querem controlar, se finalizou e tal, vocês botam não, que aí vocês vão ver as limpezas que não foram finalizadas naquele dia e podem finalizar manualmente. E aqui esse vai ter o botão de On Our Way e poder pedir mais tempo quando você começar a casa. Isso aqui é basicamente, quando você clica aqui, você tem agora a opção de On Our Way aqui na limpeza. Bom, pessoal, foi basicamente tudo. Lógico que não falei muito aprofundado de muita coisa para poder dar tempo e ninguém também dormir. Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para responder. Ciro, uma pergunta. Diga. Uma pessoa que nunca usou o MakeBed, o que que é o melhor primeiro passo que ela deve fazer? Lógico, usar o link da comunidade das Alines. E qual que é o primeiro passo? Ela contacta vocês e aí vocês vão passar uma série de vídeos, o que olhar Vamos lá. primeiro, como que O funciona? que que a Qual gente que é a melhor recomenda? Isso. O que Isso. que a gente recomenda? Assim que você fizer o cadastro, o nosso WhatsApp do suporte já vai mandar uma mensagem para você. Aí lá você só na mensagem vai estar a mensagem em inglês, espanhol, em português, você escolhendo o idioma lá, né? Clicando num dos três. Ele vai te mandar já algumas outras mensagens, né? No idioma que você escolheu. E numa delas vai estar o link para você agendar um treinamento. Esse é o que a gente recomenda. A gente tem vídeos também que você pode pedir para o suporte nesse mesmo WhatsApp, que você pode responder. Inclusive, você pode, sempre que tiver dúvida, pode mandar mensagem nesse mesmo WhatsApp do suporte. A gente tem também um grupo de dúvidas e tal, mas o suporte te dá todo o suporte, se precisar. Mas eu recomendo que você faça um treinamento. A gente tem equipe de suporte que dá treinamento, elas fazem todo dia, eu acho que são 4 ou 5 treinamentos que elas fazem, são 2 pessoas, Ah, elas são ótimas, ótimas, ótimas mesmo, e é como eu recomendo. Em relação a como começar a usar o sistema, a minha recomendação é, se você já tem uma schedule, né, se você já está, sei lá, uma quantidade de casas e tal, para você começar da forma mais rápida possível, eu recomendo que você trate um dia de cada vez. Ao invés de falar, vou cadastrar todos os meus funcionários, eu tenho, sei lá, 300 funcionários, perdão, funcionários, clientes. Tem 300 clientes, até cansa mesmo. Você vai olhar aquilo ali e fala, não vou conseguir. Então, uhum. pensa assim, hoje estou começando no final de semana. Meu primeiro dia é segunda. Então, eu vou cadastrar meus clientes de segunda e vou cadastrar minhas casas de segunda. Primeiro, você já vai poder, segunda, usar o sistema. E segundo, você só gastou, vamos dizer que você tenha 3 times, gastou 10 minutos por time, gastou meia hora e fez aquilo ali. Você gastou meia hora no dia. Se você tem mais um pouco mais de tempo, faz terça, não tem problema. Mas se não, na segunda você se preocupa com terça. E aí, na maioria das vezes, em 2 semanas, gastando meia horinha por dia, você vai estar com a sua agenda 90% pronta. Porque você foi completando ela naquele dia que você vai trabalhar, ela vai enchendo na medida que você vai fazendo. Lógico, você não vai poder mandar lembrete no começo e tal, porque você está fazendo um dia de cada vez. Pode ser. Mas você não fica com aquele peso de tanta coisa para fazer de uma vez só, para poder aí então começar. Então, a gente dá um mês grátis, mais bônus da comunidade das Alines. Então, você tem bastante tempo para começar, mas mesmo assim, você já consegue experimentar o sistema, usar mesmo ele desde o primeiro dia. Não tem limitação no período de teste, então
você está usando o mesmo sistema que quem está usando há 10 anos está usando. Você escolhe o plano que você quer fazer o teste. Então, se você escolher o plano básico, você vai ter um pouco mais de limitação, porque é um plano mais limitado. Mas se você escolher o plano premium, você tem o sistema todo para você. Então, você pode fazer o teste no premium e perceber que não é para você o premium, é o básico, você pode trocar para o básico sem problema. Mas, pelo menos, experimenta com todas as funcionalidades para você saber o que você está perdendo. Não, Tá? maravilha, maravilha. A gente costuma falar aqui também, Ciro, que não existe quanto menor, melhor para organizar. Você concorda? Concordo. E, inclusive, a gente tem um plano gratuito, que é para quem nem começou. Então, quem nem começou, você pode fazer, porque ele tem até, acho que até 20 casas, você pode cadastrar. Lógico, é um plano bem limitado, não tem parte de mensagem e tal, mas você já começa a familiarizar com o sistema, e aí, quando estiver pronta, já muda para os outros planos. Você pode mudar o plano sempre que quiser e tal, mas a hora de começar é ontem mesmo. Isso, Não isso. tem. Gente, alguém tem alguma pergunta? Aproveita, aproveita. Estamos com o engenheiro aqui na sala, gente. Melhor pessoa para responder impossível. Aline, ó, Ciro, Ui. eu quero saber mais sobre o TalkPad e do plano de pagamento. Plano de pagamento, você diz a integração com o Square, Isso, essas coisas? Então, a integração você simplesmente, a única coisa que você vai fazer, você vai entrar lá em Integration, mandar conectar, aí você vai precisar criar uma conta, se você não tiver num desses dois aí, no Square ou no GoDaddy. Criou, lógico, né? Eles vão pedir algumas coisas, informações da empresa e tal, para você cadastrar a sua conta também, para eles fazerem os depósitos. A partir do momento que você fez isso, se você tiver ativado lá para receber por cartão, você enviou a invoice para o cliente vai poder pagar com cartão, tá? Lógico, essas plataformas têm a taxa inicial do Square é 2,9% mais 30 centavos, 30 cents. A do GoDaddy, a gente conseguiu negociar taxas melhores, então a gente está partindo, a nossa taxa mais alta continua sendo 2,9%, a gente conseguiu, eliminou os 30 cents, só que dependendo do volume, então em 3 meses de volume, a gente consegue avaliar, a gente consegue baixar para 2,8, 2,7 e estamos tentando negociar 2,6 também para a taxa de pagamento por cartão, tá? Qualquer plataforma que você for fazer vai ter taxa, não tem jeito. Então, o que a gente pode fazer é tentar negociar taxas melhores para vocês. E em relação ao TalkPad, ele é um sistema de telefonia VoIP, né? Então, assim como o RingCentral, OpenPhone, Dialpad, para além de conectar o MatePad, ele não é feito para isso, né? Mas ele tem essa opção também para você receber e fazer ligações, você ou, por exemplo, sua VA, até no Brasil, onde for, tem acesso também, só precisa ter internet para ter acesso a esse número. Então, você pode ou adquirir um número ou fazer uma portabilidade de um número que você tenha e queira usar para essa plataforma, aí esse número vai ficar disponível ali para você, para receber e enviar mensagens, receber e enviar, fazer ligações. e tem valores? Você Tem, sabe os valores? tem. A gente tem 3 planos, tá? Um plano e esses valores devem baixar, tá? Porque a gente está conseguindo negociar também preço melhor com a nossa operadora, mas o plano mais básico é bem básico mesmo, que para quem quase não usa, é R$ 9,90. Depois o plano que é o plano mais comum é US$ 35 por mês. E tem o plano que é o top, acho que é Elite o nome dele, que ele é 99, que ele já tem bastante minuto, bastante mensagem já incluída nele, onde o minuto e a mensagem é mais barata dos três. Mas eu diria que pelo menos 80% das pessoas se encaixariam no do meio, no de 35. Isso é só para, no caso da pessoa querer manter o mesmo número dela e não usar esse número do MatePad? Não só para isso, né? Se você quiser que alguém atenda ou faça ligação para você, para sua empresa, precisa de alguém para receber ligação de lead ou fazer ligação, então você vai usar. Uma das opções e uma das coisas que ele faz também é se conectar o MatePad para você usar o seu próprio número, que com certeza é uma vantagem também, né? A comunicação fica mais transparente para o seu cliente se você usar tudo num número só, né? Então, é a opção que a gente conseguiu ter para isso.
Hum. E também grava as chamadas, né? Então você tem, se você tem, né, uma VA, você tem como analisar como que ela está atendendo os seus clientes, não é isso, Ciro? Isso, você pode gravar, você pode, por exemplo, depois do expediente, botar uma mensagem para tocar, né, para se a pessoa ligar, ou então responder com alguma mensagem e tal. Então, você pode programar, tem várias coisinhas também que você pode. E esse é um sistema novo, a gente começou com ele ano passado, então tem muitas funcionalidades que a gente está desenvolvendo para ele e que vai chegar em breve também. Maravilha. Deixa eu ver, tem quem está com cara que quer fazer pergunta também, porque tem gente que fica com a carinha. Ai, lá, vai lá. Anne e o Rodrigo, Rodrigo. Oi, Rodrigo. tá joia, Aline? Tudo jóia. Ciro, uma pergunta a Diga. respeito, queria saber para integrar com as colaboradoras, para elas não saber de valores, de números, como que eu vou ter que fazer isso? O padrão ela já não tem acesso, tá? Então eu vou te mostrar aqui, vou fazer um login aqui. Eu não lembro se eu lembro a senha dela, mas vou tentar. Porque no caso, eu e minha Ó. esposa, a gente trabalha junto, no caso, a gente temos duas equipes, correto? Uhum, Mas ela que perfeito. é a minha líder, né? Minha esposa é a minha líder, no caso. Não, perfeito. Não, você pode dar acesso para ela e ó, vamos lá. Aqui eu vou botando aqui do lado só para ficar aparecendo com o celular, tá? Uhum. Então você quer como se fosse o celular dela. Elas vão abrir aqui, vai ter essa visão aqui. Então ela vai clicar na casa, que ela tem as anotações, ela não tem o valor aqui, tá vendo? Ela vê o código de entrada, que foi o que você colocou. Lógico, se não colocar, não vai ter. E vai ver anotações que você colocar aqui para ela. Vai ter acesso ao GPS, né, Google Maps, Apple Maps e tal. E é só isso aqui, ela vai ter acesso a isso. Inicia, finaliza. Acessos extra que você queira adicionar, você vai adicionar lá em Profiles. Por exemplo, um acesso que você pode dar para elas é da baixa em pagamento. Então, se ela receber alguma coisa, ela pode marcar um pagamento. Ela não vai ver o valor da casa, mas ela pode falar, essa limpeza aqui pagou. Se você quiser, tá? Mas aqui, por exemplo, nesse aqui não tem essa opção, não tá aparecendo. Como que convidar, né? Mas no caso, para mim, passar essas informações do MatePad para ela, ela vai ter que baixar o aplicativo do MatePad. Ela vai entrar no aplicativo também da mesma forma que você entra, só que com o login dela. E o login dela você cadastrou aqui em Employees. Você coloca o login, o sistema já gera uma senha, que é a primeira senha dela, e assim que ela entrar, ela troca a senha e coloca uma senha nova. A única coisa que você precisa botar aqui é o login dela, né? Que pode ser até o e-mail dela e tal. Ah, E ela faz o sim. login. E o ideal é que cada pessoa tenha o seu, porque você vai fazer o cálculo de pagamento dela, você vai ter o cálculo de pagamento dela e não da outra lá. Você vai fazer das duas, você precisa que as duas tenham o acesso. Certo, tá, agora sim, entendi. Agora eu consegui achar aqui. Perfeito. Era só isso mesmo. Obrigado. Gente, olha, a aula vai ficar gravada, né, Aline? A gente vai conseguir salvar lá no nosso canal. E aproveitem o suporte. Gente, inclusive, eu tinha um mentorado, Ciro, que ele falava assim: acho que a Lúcia só trabalha para mim, Aline. Toda vez que eu mando mensagem, ela responde rapidinho. Acho que só tem eu lá pedindo suporte, mas é incrível, né? Tem a Combinado. A Lúcia e a Jéssica, né? Jéssica. Um amor. Então, Agora está trabalhando para mim agora. a Jéssica está falando. Ela é minha agora, faz mensagem, faz tudo. Não, a gente só ouve elogios, Ciro. Parabéns É, pelo time. ela é ótima, as duas. Eu estou só esperando decidir, né, Aline? O Square ou O agora Golden. esse novo. Provavelmente você vai ficar com o outro. Eles funcionam igual, tá? As duas empresas são empresas grandes e tal. O Square, ele é só de pagamento, né? Ele é uma empresa só disso. O GoDaddy faz de tudo, né? Começou com hospedagem de site, mas é uma empresa imensa também, que faz um monte de Verdade, coisa. verdade. Então, eles Eu têm. falei que o nome é familiar. Eu estava É, achando mesmo, então, que faz hospedagem. é o mesmo. Eles têm negócio de telefonia, eles têm muita coisa, né? É uma Aham. empresa muito grande também. Então, de qualidade é a mesma nos dois.
Só que no caso deles, a gente conseguiu negociar taxas melhores e também vamos conseguir implementar funcionalidades melhores. Por exemplo, de cara a gente já conseguiu colocar é, Google Pay, Apple Pay e Paze. Paze é um sistema de pagamento, não é sistema de pagamento, é uma carteira desse tipo, Apple Pay, Google Pay, nova. Talvez algum de vocês já tenha recebido, quem tem Bank of America, ou tem Chase, acho que eles já mandaram falando, agora você está habilitado para usar o Paze. É basicamente isso, você faz um login, aí você pode escolher os cartões que você tem cadastrado no Paze para fazer o pagamento. Então, é um pouco mais seguro, porque você não precisa ficar digitando toda hora aquele cartão, ele é feito direto, como se fosse o Apple Pay ou o Google Pay, faz essa conexão. E quando o cliente usa esses, né, o Apple Pay, o Google ou o Waze, o pagamento é reconciliado automático? É como se é um pagamento por Ah, cartão, é a mesma totalmente. coisa, né? É como se fosse do cartão exatamente igual. Maravilha. Só que aí daí ele não tem que salvar o cartão no sistema. Nesse caso, não fica Aí ele salvo, pode se sentir porque mais é confortável. feito pela wallet dele, Então, qual que você disse que é o do GoDaddy. Mas eu Golden? vou fazer o anúncio, eu estou fazendo com eles as peças de marketing, porque eles também vão divulgar e tal, e tal. Então, provavelmente na semana que vem a gente deve estar divulgando. A gente está só com algumas empresas fazendo tipo um beta, né, para a gente poder acompanhar e tal, pegar as dúvidas principais e tal, para a gente antecipar qualquer dificuldade que tenha. Maravilha. Temos que Gente, esperar, né? olha, desculpa que você estava querendo, né, Lana? Tô de olho em você, viu? Não, só estou esperando Olha, isso. Eu já tenho o Square, mas eu estava esperando para decidir qual deles, né, que eu ia implementar. Já está no link Estamos o liberando Square. mas pode, não tem problema, você pode usar um e depois mudar para o outro, que não, né, não tem taxa só por usar, né? Você não paga nenhuma mensalidade lá nele. Então, Mas e quanto aos clientes? Aí eu tenho que avisar todos para se ele salvar, mudar. ele vai ter que salvar de novo. Ele, na verdade, a única coisa que ele vai ver é que o cartão dele não vai estar mais salvo, né? Ele não sabe se é Square ou se Sim. é GoDaddy. Tá escrito ali embaixo, né? Porque a gente tem que colocar, né? Tipo, aquele Powered by Square e tal. Mas para o cliente, ele escolhe pagar por cartão, ou escolhe pagar pelo wallet. Maravilha. Suelen, Rose, alguma pergunta? Não? Tá joia. Não, Lili? fazendo junto com ele algumas coisas aqui, mas depois eu vou dar um horário para tirar dúvidas, acho que é mais apropriado. Nossa, essa questão de agendar o treinamento, isso é fantástico, gente, porque a maioria das plataformas te dá só o endereço ali dos vídeos, né? E eu não sabia da questão né, que tem esse suporte todo no início. Tem gente que marca um por semana. Não, a única coisa que eu peço, que o treinamento é gratuito e vocês podem marcar quantos quiser. A única coisa que eu peço de verdade, duas. Uma é que só marque outro se você já fez um, né? Tem gente que marca, tipo, um hoje, amanhã, eu vou lá e falo para a pessoa, não marca. E vamos conseguir filtrar isso já já. E também se marcar para comparecer, né? Porque tem gente que marca também e não aparece. Então, é de graça, mas só é de graça para vocês. Para mim, não é. Eu tô pagando cada hora que a pessoa está ali sem atender, então. Não, pode deixar, porque a gente vai enfatizar isso também. Mas pode usar à vontade. Exato. Isso aí, porque é um benefício, né? Um benefício, assim, igual você falou, né, Aline? Qual a plataforma que faz isso, né? Em português ainda. Então, assim, tem que aproveitar, né? Então, se a pessoa não vai, está ocupando espaço de uma outra pessoa que talvez está ali esperando uma vaga. Então, é bem interessante. E a gente vai deixar, como a Aline falou, a gente vai deixar essa aula gravada no nosso canal. Então, vocês que estão aqui, né? Conhecendo alguém que não sabe, né? A gente estava fazendo um workshop esses dias e uma pessoa falou: Olha, eu faço parte de um grupo e eu nunca ouvi falar disso, né? Nunca ouvi falar de CRM, de nada disso. Então, esse foi um dos motivos que a gente está fazendo aqui. A gente fez a live e agora tá fazendo aqui esse aulão, né, com o Ciro. E, Ciro, falando para você e para deixar gravado para quem for assistir isso aqui no nosso canal também, tá? A gente tem a parceria com o MatePad e um dos motivos, né, porque
Eu tenho vários clientes na área de cleaning, né? Tem empresas de limpeza. E o que eu vejo é que a maioria dos clientes usam o MadePad. A maioria dos meus clientes usam o MadePad. Então, esse é um dos motivos, né? Que a gente nós procuramos para a gente poder fazer essa parceria. Por quê? O que que eu vejo? Se a maioria do pessoal está usando, porque é o preferido das empresas de cleaning, né? Então, assim, vamos deixar isso aqui, né? Gravado, porque quem estiver assistindo gravado depois já vai ter aqui esse depoimento, né? Que é bem Bom, importante também. bom, eu fico muito feliz e é daí que a gente começou mesmo, sabe? A gente começou bem pequenininho com uma empresa, fiquei quase um ano com uma empresa só, Uau! mas esse ano a gente começou com quase 1.200 empresas. Uau! 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 Parabéns, Ciro. Uau, a gente fica muito Parabéns. Mas feliz. também, né, sempre, as pessoas sempre falam isso, né, Aline? Sempre está implementando coisas, sempre está ouvindo o cliente, está ouvindo as pessoas, vendo a dificuldade, vendo o que está faltando, o que, que pode colocar. E o Ciro está sempre melhorando, né, esse aplicativo. Então, o resultado tem que ser esse mesmo, né? Os clientes estão felizes e estão sempre falando aí, um para o outro, divulgando, né? Isso é muito bom. Yeah. Mas É, Bom, uma consideração, Ciro, que você quer deixar aqui para quem vai estar aqui, quem vai estar não, assistindo falei gravado? demais, ninguém tá nem me aguentando mais uma vida. Tem mais uma pergunta, posso? Diga. Pode. É sobre o número do MadePad, que eu vou mandar para os clientes para poderem usar somente esse número, com aquela mensagem que eu fiz uma mensagem, mas a Aline, e para usar o número para eles, já pensando nisso de uma forma de, se eu precisar de alguém, né, responder para mim através do MadePad, o número do MadePad. É só para mensagem e é seguro, né? Assim, é só O, meus do, clientes, porque é o o mesmo número do número, né? MadePad o número do MadePad é só para mensagens e ele tem uma inteligência lá para você, com os clientes que você tá ativo e tal, tomando mensagem, que ele direciona só para você. É, mas é aquilo, é um número que está atrelado quando você tem um cliente cadastrado. Por exemplo, se o seu cliente pega aquele número e passa para um amigo e ele Uhum. manda, aquele número, aquela mensagem não vai vir para você. Então, se ele bota alguma referência, você, a sua empresa e tal, esse amigo, a gente consegue até direcionar a mensagem para você. Só que se ele não bota, aquela mensagem tá perdida. Então, Uhum. você usar o número próprio, você se garante nisso também, né? De qualquer indicação e tal. Ou então, você deixa claro para o cliente que isso é um número de uma plataforma, né? Que você tem o seu número também. Se ele Uhum. precisar indicar para alguém, você indica pelo seu número. Indicar no meu número. Uhum. Isso, então é um número interno para cliente recorrente, né? Para É, um lead, para campanha de marketing, tem que ser é. um outro número ou o TalkPad, né? Ou se você usar algum número conectado, Exato. perfeitamente. isso aí. Para Ok. quem estiver assistindo essa aula gravada, aqui no link embaixo do vídeo vai estar o nosso cupom de desconto do MadePad especial das Alines. Então, quem está assistindo gravado, clica no link aí embaixo, né? Para poder receber, né, esse presente aqui nosso que o Ciro nos deu a oportunidade de dar para vocês. Exato, exato. Ciro, mais uma vez, muito obrigada, tá? Por estar Então, aqui com a gente. vocês. Obrigada a cada um de vocês que estão presentes aqui também. E, né, falem, né, recomendem que tem pessoas que ainda não sabem, gente. Tem que falar. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Boa noite, Ciro. Boa noite para todos vocês. Semana que Obrigada. vem essa aula vai estar gravada lá na plataforma, tá? Tchau, 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 Tchauzinho. pessoal. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchauzinho. Tchau.